Queridos, como é bom quando você entende que não são nossos títulos, nosso conhecimento que nos leva a determinado lugar, mas é aquele que nos escolheu para chegar naquele lugar. E não precisa de ter nenhuma patente no ombro, não precisa de ter um cargo elevado da nossa sociedade. Porque os nossos irmãos que nós vemos na Bíblia, era um pastorzinho que foi lá no palácio, era um profeta, era um sacerdote que entrava nos palácios para confrontar reis e dizer sobre a sua legalidade, os seus erros que estavam sendo cometidos contra o povo, contra Deus. Então Deus usa os improváveis, Deus usa quem Ele quer para realizar a sua obra. E aí nós vemos que a atitude seguinte de Paulo, né, ou Saulo, foi ficar cego. Cego, irmãos, ele já era. Cego, ele já vivia, e muitas vezes ele não entendia. O cego literal veio para que Paulo entendesse: eu preciso recomeçar a minha vida. A cegueira que ele estava ali naquele momento era para ele entender que você foi um cego a vida inteira e não conseguia enxergar o que era mais importante na vida. Por isso que o Senhor diz: deixe que os cegos guiem os cegos, porque são ímpios levando ímpios para o mau caminho, orientações erradas, instruções erradas, convites errados para pecar, para se afastar de Deus, para não ir mais para a cela, para não ir para a igreja. Tem conselhos 1000 para afastar pessoas de Deus. São cegos guiando outros cegos e precisam ter esse encontro com a luz para que mostre para ele: o caminho é esse aqui, vamos por ele. Essas luzes são poucas e Paulo estava ali vivendo isso, irmãos. Era uma dependência que agora ele ia ter de um guia, porque agora ele recomeçou a sua história. Deus zerou a vida de Paulo e agora ele precisava de um guia para levar. Ele nasceu de novo, e todo mundo que nasce de novo precisa entender: eu preciso de um orientador, eu preciso de um discipulador, uma discipuladora, alguém que vai me ajudar a caminhar. Quantos decidiram andar sozinhos? Tá bom andar sozinho? Tá bom você fazer o que você bem entende? Tá bom você achar que não precisa dar satisfação para ninguém? Você está se perdendo no caminho e acaba que está saindo do programa que Deus estipulou para mim e para você. Andar focado na direção de Deus. O orientador, o discipulador, irmãos, ele nos ajuda a não sair da reta. Começa a andar para cá, ele já nos direciona: não, vem para cá. Começa a desviar para cá, ele diz: não, por aqui, ó. Os conselhos, as orientações, as exortações até, é para aprumar o teu passo, para você não desviar do foco, do propósito de Deus. Tem nada a ver com a minha vida. Então tá, segue, porque o diabo vai te conduzir, porque se você não quer um guia de Deus para te levar, vai ter um guia do inferno para te arrastar. Isso é fato. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender isso, porque se nós aprendermos essa importância de ter um discipulador acompanhando o nosso passo, nós vamos ter certeza que vai estar nos conduzindo para o caminho certo. A não ser que não seja alguém de Deus, aí são escolhas, né? Mas Paulo, ele foi conduzido até o lugar onde Deus enviou Ananias para que orasse por ele. E quando Deus leva aquele homem, irmãos, a gente já nota aqui o nível de humildade. Ele liderava a caravana que ia prender os cristãos, e agora ele não mais, ele era guiado por outras pessoas que o conduziram aonde Ananias iria orar por ele. Veja como Deus muda a situação. E a posição dele não foi uma posição confortável ou fácil. Poxa, eu estou liderando a caravana e agora eu estou cego e alguém que está me conduzindo. É exatamente assim. Quando nós achávamos que éramos grandes coisas, o Senhor entra na nossa história e coloca outra pessoa para nos conduzir, para entender que a direção da nossa vida não está no nosso controle. Precisamos entender isso, irmãos. Mudança de posição. E durante esses dias, o que aconteceu com Saulo? Ele passou esses 3 dias em silêncio absoluto. Mas ele não estava mudo. Pois é, mas ele ficou mudo. Ele não tinha o que dizer, ele não tinha o que expressar, ele não tinha o que falar diante de uma realidade tão grande que ele estava vivendo. O reflexo daquela luz, a voz que ele ouviu foi muito forte e ecoou dentro dele por 3 dias. Foi algo muito tremendo. Observe isso, irmãos. Foi um tempo que Paulo teve para parar, para refletir.
Parar para pensar na sua própria história, até onde eu cheguei, e olha onde eu estou hoje. Eu pensava que já estava quase para me aposentar, né? Mas olha onde eu estou, é um recomeço. Uma nova jornada, uma nova vida, novos amigos, novo investimento de vida, novos conhecimentos, uma missão nova para se cumprir. Ao invés de prender, eu vou soltar os que estão presos pelo diabo, né? Os que estão acorrentados pelas trevas. E ele precisava absorver isso, as suas novas atitudes que precisavam ser vividas daqui para frente. Outra coisa importante, ele precisava absorver o nível de perdão que o Senhor estava dando para ele. Quando o Senhor está nos dando uma nova história, irmão, uma nova chance, uma nova oportunidade, é exatamente para a gente poder experimentar o nível do perdão. Erramos, mas o Senhor não considerou isso como o fim. Ele nos revitalizou para uma nova vida. Ele nos deu uma nova oportunidade. Como vamos absorver isso? Vamos viver? Vamos rejeitar? Ou vamos voltar para o passado? Essas são as escolhas que nós temos que fazer. Por isso, esperar foi o que ele teve que fazer. Ele poderia voltar para Jerusalém. Não, me leva para Jerusalém, eu estou sem enxergar, vou para casa. Não, eles levaram para o lugar que ele tinha que ir, não o que ele queria ir. Deus, ele faz essas coisas, irmãos. Não é mais como nós queremos, mas como ele quer. Ele muda tudo dentro de nós. Então ele foi levado para Damasco. E ali a cegueira que antes era do pecado, ele fez mudar. Agora eu vou tirar essa casca que está sobre os teus olhos para você enxergar a vida. E a vida veio quando Ananias ora por aquele homem. E ali Deus desarma o orgulho que tinha naquele homem antes, para que ele possa liberar sobre ele uma nova autoridade. A autoridade que vem delegada por Deus, nem de longe é parecida com a autoridade que nós temos na terra, de poder de mando sobre pessoas. Porque Deus não nos deu autoridade para mandar em pessoas. A autoridade de Deus foi uma autoridade para repreender espíritos malignos, para libertar pessoas. É muito diferente. Enquanto os homens aprisionam pessoas debaixo da sua autoridade para fazer a sua própria vontade, Deus liberta, e essa autoridade é para libertar pessoas, para ser livres, para fazer a vontade de Deus. É muito diferente, irmãos. Por isso que a alerta é líderes que nunca passaram pelo processo, que nunca viveram isso, foram quebrantados como Paulo. Eles tendem a liderar pessoas como os homens humanos. Lideram com dureza, lideram com imposições e não mais com graça. A liderança debaixo da graça, ela desata em nós uma autoridade sobre espíritos malignos para libertar pessoas escravizadas. Muito diferente da autoridade humana. Por isso que Paulo, ele teve uma vantagem. Ele era líder, ele era de posição social, tinha um conhecimento acadêmico fantástico, mas Paulo não se auto-enviou. Tá bom, agora eu vou trabalhar para Jesus, então eu estou indo. Ele não fez isso. Ele não se auto-enviou, ele não abriu uma igreja para ele não foi fazer nada disso, irmãos. Ele esperou Deus trabalhar na vida dele, mesmo com a experiência que ele tinha do passado. Ananias foi até lá, orou sobre ele, caíram dos seus olhos como que umas escamas, ele se arrependeu, foi batizado no Espírito Santo de Deus. Oba, agora está cheio do poder, posso ir? Não. Ele teve ainda mais um processo na sua frente. Paulo foi integrado àquela comunidade e não foi uma coisa fácil. Diz o versículo 27, que precisou uma intervenção de Barnabé, porque as pessoas fugiam deles, por mais que ele se esforçasse para que as pessoas acreditassem que agora ele estava falando de Jesus. Todo mundo sabia que ele estava ali para prender os cristãos, para matar e para dar peia neles. Mas aí Barnabé, verso 27, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente de Jesus. Aí sim,
Porque Barnabé colocou ele debaixo do braço, levou e apresentou para as pessoas, começaram a credibilizar a pregação de Paulo. Até então, não era uma pessoa confiável, e só a partir daí puderam reconhecer que ele realmente tinha se convertido. Mas quando você vai para o verso 17 ao verso 19, você vê que ele foi liberto, ele foi curado, mas foi ali o início de uma nova liderança saudável. O que aconteceu ali? Ele voltou a enxergar. Teve uma revelação pessoal que ela não elimina prestação de contas. Ele era autoridade, agora ele precisava prestar conta para outra autoridade. Ele precisava entender que ele não era Deus, ele estava debaixo da autoridade de outro Deus. E apesar de não ter visto Jesus fisicamente, mas ele devia a ele agora uma satisfação de tudo o que ele estava por fazer dali para frente. E aqui nós vemos o ID de Paulo. E já começou a pregar, já ficou tudo certo? Não, foi progressivo. Foi estratégico. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Ele não saiu para o mundo para pregar da noite para o dia. Não foi assim. Às vezes as pessoas pensam que converteu já pode ir. Não foi assim. Ele foi preparado. Versículo 17 de Gálatas 1. Vamos lá para Gálatas agora. Gálatas 1, versículo 17. Ele diz assim. Vou ler o 16. Vamos para o 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, esse é o testemunho dele, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. A Bíblia diz ainda que depois disso, ele vai para outro lugar. Não teve mais contato com os judeus cristãos. Ele, durante esse tempo, não pregou para judeus, ele passou a pregar para os gentios, e aí depois de 14 anos, Paulo volta para Jerusalém. Está lá no versículo 18, né? Gálatas 2:1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando consigo também Tito. Veja, durante todo esse tempo, Paulo estava no processo de treinamento. Ele não estava já no seu ministério contínuo, já de pregar, ir para as nações, fazer as viagens. Ele estava no processo de formação. E todo esse processo de formação, embora ele tivesse bagagem, ele precisou ser adestrado para essa novidade de Deus. Por isso que Paulo, ele viveu isso, esse ide, sem precisar ouvir essa frase literal de Jesus, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso já estava inflamado dentro do coração dele. Esse desejo de pregar já ficou, esse desejo de mostrar para as pessoas quem era o homem que ele tinha encontrado de uma forma tão diferente, ele já estava queimando no seu coração. E aí nós vemos qual foi o resultado desse encontro. Ele evangelizou os povos que ele nem conhecia. Ele fez 3 viagens missionárias gigantes, onde ele plantou várias igrejas, onde ele formou vários líderes, enfrentou várias perseguições, porque o Senhor tinha dito, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que são os aguilhões? Os aguilhões, irmãos, eram aqueles espetos finos, que quando o gado saía do prumo, espetava para ele voltar. Dava aqueles espetinhos para eles voltar. Não sei se essa é a expressão certa de usar, mas era para trazer ele de volta para o lugar onde ele tinha que estar. Então ele disse que ele iria saber o quanto era duro para ele recalcitrar contra esses aguilhões. Quando ele quisesse sair, ficar de novo, volta para cá, volta para cá. E às vezes a gente só palavra, nem finca a pessoa, né? Já está doente. Mas Paulo recebeu, foi perseguições, foram os espetos na sua vida que fez com que ele entendesse seu papel de missionário, seu papel de pregador. Ele teve prisões, ele teve peias, ele teve momentos difíceis da sua vida, mas Paulo perseverou até o fim.